Estenda as suas mãos, vamos abençoar o pastor e as crianças. Pai querido, Pai amado, gostaria que o Senhor abençoasse essas crianças, que o Senhor tocasse o coração delas hoje e que o Senhor abençoe elas com a palavra que foi preparada para elas. Gostaria também que o Senhor abençoasse o pastor e que a palavra que você tocou, pôs no coração dele, seja distribuída e toque de forma condicional o coração de todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, reverenciar a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 27, versículo de número 50. Mateus 27, versículo 50. E depois você se sente com a sua Bíblia aberta, por favor, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer ao Aloysio pelo convite. Nos conhecemos há alguns anos, trabalhamos juntos numa faculdade, ele se lembrou de mim. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço ao pastor Renato por confiar na indicação dele. Me comprometo, pastor, de ministrar apenas e tão somente a palavra do Senhor, amém? Com a graça de Deus, sei da responsabilidade que tenho em assumir essa tribuna e falar de Cristo aos irmãos aqui nesta noite. Aproveito antes de fazer a leitura para depois já entrar direto na palavra, justificar a ausência da minha família. Amanhã é aniversário da minha filha, faz 24 anos, a mais velha, e eu fiz um almoço para toda a família hoje. Os de Goiás vieram, nós somos a maioria goianos lá, e tem um jantar na casa do meu pai. Então minhas filhas e minha esposa ficaram com o pessoal que veio de Goiás. Eles vieram de tão longe, Carmo do Rio Verde, Uruana. Então seria chato, né, todo mundo sair. Eles vieram para prestigiar e a gente não teve ninguém lá, amém? Por favor, compreendam em nome de Jesus a ausência da Flávia, minha esposa, aqui. Mateus capítulo 27, versículo de número 50, assim nos diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Amém? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Pode tomar seu assento? Esse tema muito interessante que os irmãos fizeram ao dividir nesse evento de Páscoa em 3 momentos: a entrega, a espera e a ressurreição. Eu confesso que ao ministrar a palavra, ao preparar a palavra, deu muita vontade de ir logo para a ressurreição, né? A notícia melhor é quando ele volta e nos garante a vida eterna, a entrada eterna nos portais celestiais. Mas a proposta que nos foi feita é para que nós falássemos hoje da espera. Esse momento em que Cristo entrega o seu Espírito e morre, abre um momento de uma espera que durou 3 dias. Mas eu gostaria de falar bastante de espera aqui nesta noite com os irmãos. Tenham um pouco de paciência. Eu peço que todos vocês permaneçam com as suas Bíblias à mão, aqueles que as têm. Quem tem no aparelho telefônico, qualquer eletrônico, por favor, acompanhe o que nós vamos ver. Paulo, quando vai na sua viagem missionária segunda, ele sai de Tessalônica e vai para Atenas. Antes disso ele passa por Bereia, e a Bíblia diz que os bereanos usaram de grande graça para com Paulo, conferindo tudo o que ele falava. Então tudo que eu disser aqui, abra a sua Bíblia e confirma se está lá mesmo, se eu não me enganei. Se os irmãos da mesa puderem projetar, façam-no, que é bênção para todos nós. Antes de falar especificamente desse evento da morte de Cristo e o início da espera, eu queria fazer um resumo rápido da Bíblia para vocês, para que nós pudéssemos entender esse contexto em que Jesus entrega o seu Espírito e morre naquele lugar. Porque quando você lê a palavra, eu não sei o quanto você gosta de ler a tua palavra, você vai ver o esforço de Deus para resgatar a humanidade. É o que Deus faz desde o Gênesis, é tentar chegar no nosso coração, e na dureza do nosso coração a gente dá muito trabalho para o Senhor, e até hoje estamos dando muito trabalho para o Senhor. E quando Ele faz a sua criação, lá no Gênesis, Ele cria o homem para viver no paraíso, uma vida tranquila com a presença dEle, e pôs um único impedimento. Tudo que você está vendo aqui,
você pode usufruir menos daquela árvore ali, ó, do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Imagina e adivinha qual foi o único fruto ou o fruto que o homem foi lá e comeu? Da árvore que ele não poderia colher. Porque nós temos uma propensão a fazer as coisas erradas. E a partir daquilo ali, então, o homem cai, ele é expulso do paraíso, eles têm 2 filhos, é Caim e Abel. Caim mata Abel, temos o primeiro assassinato, já tínhamos então um desvio, já tínhamos o pecado, agora temos um assassinato. Deus então reconduz a Adão e Eva, e eles têm um filho, depois de algumas gerações, e tem um filho chamado Sete. E na geração de Sete, o homem começa novamente a conversar com Deus, e chega até Enoque, que por um comportamento tão adequado, foi trasladado, foi levado ao céu, porque tinha uma atitude diferente para com Deus. E depois disso tem Matusalém, Lameque, e aparece então Noé. Mas nisso a humanidade já tinha se perdido de novo. E Deus fala: deixa eu começar de novo, eu vou zerar essa conta e vou começar de novo. E lá já estamos em Gênesis capítulo 6 para o capítulo 7. Ele então pede para Noé construir uma grande arca, e ele faz então vir sobre a terra um grande dilúvio, e Noé entra na arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as esposas e a própria esposa de Noé. Eles entram na arca e a história recomeça, e a humanidade de novo se perde, constroem uma torre porque querem chegar ao próximo de Deus. Nenhum problema em construir uma torre, mas todo problema do mundo, se você quiser tocar na glória de Deus, porque Ele não negocia isso. Amém, igreja? Amém. Quando você lê Mateus capítulo 6, Ele ensina o Pai Nosso para nós. Lá no finalzinho Ele diz assim: porque teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder. Essas 3 coisas não estão em negociação. Reino, glória e poder só pertencem ao eterno Deus. Amém? A humanidade requer construir uma torre para chegar perto de Deus. Deus fala: deixa eu confundir essas línguas, separa as nações, uns vão falar português, outros vão falar francês, outros falam espanhol, outros começam a falar alemão, e aí tudo aquilo se separa novamente, e aí a confusão das línguas faz a humanidade se distanciar, e mais uma vez a humanidade está perdida. Deus encontra um homem diferente, chamado Abraão, e fala: então, já que não foi possível recomeçar com uma família, eu vou recomeçar com uma nação. A partir de Abraão, eu vou fazer dele uma nação. E ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Já estamos em Gênesis 12, porque eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão então aceita aquele desafio, e tem um filho chamado Isaac, um grande milagre, os irmãos conhecem. E eu estou contando a história porque talvez alguém não tenha lido a Bíblia, talvez alguém esteja aqui pela primeira vez e ainda não conhece esse livro maravilhoso. Mas veja a força e o esforço de Deus para me alcançar e alcançar você, porque toda vez que Ele põe a mão na gente, parece que a gente escapa. Deus então levanta através de Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. E quando ele tem essa Jacó, a primogenitura recai sobre seu filho Jacó. Jacó então foge da presença de seu pai por conta de ter roubado a primogenitura de seu irmão, enganando o pai e a mãe, e vai morar em Padã Arã, e lá ele se casa com a filha de Labão. Tem 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Nasceu a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Os filhos da promessa estão montados. Agora Deus tem não mais uma família, Deus agora tem uma nação para se apresentar como Deus. Aleluias! Olha o esforço de Deus, irmão. Deus está fazendo esforço há séculos para nos alcançar. Aquele povo se junta, então eles se tornam uma nação, e um dos filhos começa a sonhar, e olha, eu estou sonhando aqui que eu vou ser maior do que vocês. Os irmãos começam a ficar com inveja e o vendem debaixo de um propósito de Deus. José é vendido, o penúltimo dos filhos é vendido, vai para o Egito com 17 anos, e lá por uma ação maravilhosa de Deus interpreta os sonhos de Faraó e se torna governador geral do Egito, manda trazer o pai para cá. 70 pessoas saem lá de onde eles moravam e vão morar no Egito. Aquele Faraó morre, José morre, e aquilo que era uma bênção se torna uma tragédia, e por 400 anos eles se tornam escravos naquele lugar. Aquela nação clama ao Senhor e pede por misericórdia. O que Deus faz? Levanta um homem chamado Moisés e fala: tira meu povo com mão forte daqui. Você vai entender onde eu quero chegar daqui a pouco. Moisés então se levanta e encara Faraó e tira o povo de Israel dali, passam pelo Mar Vermelho, e era
40 anos, porque eles começam a murmurar. 3 dias depois de ver o mar aberto, 3 meses depois de ver o mar aberto, eles começam a murmurar. E não fala deles não, irmãos, porque nós somos iguaizinhos. Eu recebo uma bênção hoje, amanhã eu estou reclamando. Em nome de Jesus Cristo, aprenda a dar glória a Deus e não reclama de tudo quanto Deus tem te permitido. Amém, igreja? Deus levanta aquele grande homem chamado Moisés, tira o povo de Israel do Egito, e eles então começam a peregrinar no deserto. E ali por 40 anos Deus se apresenta os estatutos, apresenta leis, mostra para eles como é que é. De dia uma coluna de nuvem ficava sobre eles para proteger do sol, à noite uma coluna de fogo para aquecê-los do frio. E por 40 anos eles peregrinaram, e a palavra de Deus diz que as sandálias dos seus pés não se gastaram. Aquela geração padeceu e uma nova geração levantou. Aqueles 2 milhões de pessoas que saem do Egito, eles entram na terra prometida, agora sob a força de Josué. Josué conquista a terra prometida, distribui para todo mundo, e é Deus dizendo, agora vai. E eles começam a se desviar de novo. Se levantam juízes sobre a terra, porque era um sacerdócio, não era um reino para ter rei, era um reino para ter Deus e sacerdotes intercedendo por eles. Aleluia! Eles então levantam juízes sobre a terra, dos quais o último é Samuel. Quando os filhos de Samuel começam a fazer o que não era do agrado de Deus, a Bíblia diz que Deus permite então que Samuel levante um rei sobre Israel, e aí ele consagra Saul, depois ele consagra Davi, aí ele consagra Salomão. O reino de Salomão divide, vira o reino do norte, vira o reino do sul. O reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá. E durante todo esse período diversos reis se levantam sobre Israel, reis bons, reis abençoados, reis ruins, gente ruim de toda sorte, e Deus mandando profetas dizendo, não façam isso, senão a minha ira virá. Ei, eu quero dizer para você que todas as vezes que uma luta nos sobrevém, o Espírito de Deus nos avisa antes. Então quando ele avisar, se arrependa e pega a tua bênção. Amém, irmão? Deus levanta esses homens de Deus, os profetas, e aqueles homens, os reis, desviam o povo. O reino do norte é levado para a Síria, e o reino do sul, Judá, é levado para a Babilônia, cativo. Olha só, estou resumindo o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Quando eles vão para a Babilônia, Deus permite que Ciro, rei da Pérsia, tome o reinado da Babilônia das mãos de Nabucodonosor. E aí, lá naquele modelo, né, da Pérsia, ele manda voltar. E eles voltam com Esdras, com Neemias, e reconstroem os muros da cidade, e reconstroem a cidade santa. E eles voltam, o templo não era tão bonito quanto, mas eles voltaram a adorar ao nome do Senhor. E aí começa um período de 400 anos de silêncio, em que Deus não fala nada. E agora eles já estão sob domínio do Império Romano. Já não era mais o Império Medo-Persa, já não era a Síria, já não era os babilônios, agora é o Império Romano. E aí de repente aparecem alguns homens que vêm do Oriente, chegam no meio da praça de Jerusalém e dizem assim, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Chegamos no Novo Testamento, aleluia. É isso, a Bíblia, o Antigo Testamento é isso. Em resumo, você não vai deixar de ler, obviamente, mas em resumo, é o esforço de Deus. Quando nada deu certo, Ele mandou o próprio Filho. Os irmãos ensinaram aqui. 30 anos depois, se levanta uma voz no deserto dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era João Batista. 3 anos depois, matamos o Cordeiro de Deus. E nós chegamos então no período da espera. Chegamos ao final dos evangelhos, contamos o Antigo Testamento, chegamos ao final dos evangelhos com a morte de Jesus. E eu conto isso para você entender o contexto da mensagem que Cristo é morto. Aquele povo tinha sido preso já pelo Egito, já tinha sido preso pelos assírios, já tinham sido presos pela Babilônia, já tinham sido cativos de faraós, já tinham sido cativos agora da nação Medo-Persa, e agora são cativos do Império Romano. O que eles esperavam, e durante os reis foi dito a eles que se levantaria um que era maior do que Moisés. O que Moisés fez, amados? Tirou o povo com mão forte do Egito, encarou Faraó, e a nação foi destruída, e o povo saiu com um braço forte de Deus, passou pelo Mar Vermelho e foi fazer um culto ao Senhor no deserto. Aleluia.
e viesse um que era maior do que Moisés, montado num cavalo branco, com arco e flecha na mão, convocando o povo para a guerra, encarasse Faraó e tirasse o povo da escravatura e do domínio de Roma e o colocasse de volta lá para Jerusalém e eles pudessem voltar a ser felizes. Essa era a expectativa do povo. Só que entre a expectativa e a realidade tem uma distância, amados. É por isso que eu falei para você, a história do povo de Israel, o esforço de Deus em nos resgatar, porque a expectativa deles é que houvesse um general, e Deus mandou um carpinteiro que falava de paz e falava de amor. Dá para compreender isso? A expectativa deles é que houvesse uma libertação de Roma, que esse homem se levantasse, encarasse o César, que era o imperador romano, e dissesse: chega, o meu povo está livre como estava de Faraó. Não foi assim que Moisés foi falar com Faraó: deixa o meu povo ir, para que me preste um culto no deserto. Quem te mandou? Eu sou, te mandou. Oh glória! Eles esperavam a mesma coisa, meus irmãos, mas aí chega Jesus e disse assim: amai os vossos inimigos, amai os que vos perseguem, bem-aventurados os que choram. Que coisa sem sentido. A expectativa deles era um general, veio um carpinteiro. A expectativa deles era uma libertação de Roma, e ele vem pregando a libertação do pecado. Ei, Jesus não veio aqui para me dar carro novo, para me dar endereço bom, nem para me dar emprego bom. Jesus veio aqui para me dar a vida eterna. Essa é a obra dele. Amém, queridos? Nós somos uma geração que exige de Deus o que ele não está preparado em nos dar. Por isso ele deixou registrado: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos buscando as demais coisas, esperando bater de frente com o reino de Deus. É por isso que temos recebido tão pouco, é por isso que temos sido assim, tão afligidos. Mas eu creio numa geração que se levantará para buscar o reino de Deus, para encontrar as demais coisas em nome de Jesus. Aquela geração buscava a libertação de Roma, mas encontrou a libertação do pecado. Aquela geração esperava alguém que confrontasse César. E o que Jesus mandou fazer? Pagar imposto para César. Perguntaram para ele: é lícito pagar imposto? Ele disse assim: de quem é essa esfinge? É de César. Então a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E ele pagou imposto por ele e por Pedro, que eram os dois que deviam imposto e que tinham idade para isso. Jesus não confronta César. E essa mensagem ele manda respeitar as autoridades. Então aquilo deu um nó na cabeça das pessoas de então. Entenda o contexto em que Jesus veio. Não era o que eles esperavam, irmãos. Naquele tempo nós tínhamos os judeus, os gregos e os romanos. Para a mensagem da cruz para os judeus, ela era uma blasfêmia, porque para eles existia um Deus. Eles eram monoteístas, eles acreditavam em Deus. Aparece um dizendo: eu sou filho do Deus Altíssimo, e agora é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eles dizem: é blasfêmia. Para os gregos, que tudo era razão e pensamento, aquela mensagem da cruz era uma impossibilidade, porque um Deus não pode morrer. Um Deus não se sacrifica, ele mata as pessoas, mas ele não pode morrer pelas pessoas. E para os romanos, aquela mensagem era muito fraca, porque eles eram um povo guerreiro, então entendiam que se Jesus era rei, ele tinha que partir para cima e não se entregar como entregou. Então a mensagem da cruz, ela não fazia sentido para as 3 gerações que ali viviam, mas pessoas aceitaram e creram naquela mensagem, e por isso ele subiu naquela cruz, e essa mensagem chegou hoje para mim e chegou para você. Amém, irmãos? Valeu a pena. O sacrifício de Cristo foi por nós, porque antes de morrer ele fez uma promessa, e a promessa é de que ele voltaria, e nós lemos aqui agora. Ele morreu daquele jeito, e nós temos que entender o significado daquela morte, porque algumas pessoas acreditaram naquilo e continuaram escravos de Roma, e continuaram subjugados pelos Césares, mas o Deus que ele criou estava morto numa cruz. Abre-se um período de 3 dias de espera. Mas ele havia feito uma promessa,
Em Mateus capítulo 17, no versículo de número 22, abre lá comigo para você ver. Ele promete assim, ó, Mateus 17, 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram. Ele prometeu que ressuscitaria, mas eu não posso falar da ressurreição, porque o outro pastor é quem vai falar. Eu fico agoniado, ou vontade de falar, porque a ressurreição é o maior evento da história da humanidade. Mas vamos falar da espera. No capítulo 27 de Mateus, se você está com ele aberto, abre aí no verso 51, você vai ver o que aconteceu. Vou passar rapidinho aqui. No verso 51 diz assim, ó: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Uma das coisas que aconteceu quando ele morreu. Irmãos, entenda, o tabernáculo que lá funcionava era um quadrado que tinha um pátio de 50 metros por 25. Isso era o pátio. Nesse pátio tinha uma pia de bronze voltada aos holocaustos. Então, matava-se os cordeiros, matava-se o gado, colocava aquilo ali para queimar, e o sacerdote se lavava naquela pia de bronze antes de entrar efetivamente no templo. Então isso ficava no pátio do templo. E dentro desse pátio tinham dois outros ambientes, que era o templo propriamente dito. Um lugar menor, de 10 metros por 5, chamado lugar santo, e um lugar menorzinho, chamado Santo dos Santos, de 5 metros por 5. No lugar santo tinha a mesa com os pães da proposição, com 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Um candelabro que tinha que arder dia e noite, não poderia faltar luz, porque não pode faltar luz na tua vida, amém, meu amado? E faltava incenso, porque não pode faltar adoração na tua vida, amém, meu amado? E lá dentro tinha a Arca da Aliança, sobre ela um propiciatório com 2 querubins em cima. Uma vez ao ano o sacerdote entrava e aspergia sobre o propiciatório o sangue daquela rede lá fora, e aquilo estivava o pecado dele e da nação de Israel, uma vez por ano. Entre o Santo dos Santos e o lugar santo tinha uma cortina lindíssima, tecida com linho fino. Imagina a grossura do tecido daquele. Quando Cristo morre lá na cruz, a Bíblia diz que ele morre por volta de 3 horas. Era a hora do sacrifício da tarde. Um cordeiro deveria estar morrendo, mas agora Deus fala: eu vou mandar um cordeiro definitivo. Eu vou mandar o meu cordeiro, o cordeiro de Deus, aleluia. Quando Jesus morre, aquele véu se rasga, e ao se rasgar, não existe mais impedimento. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus, ao lugar santo, ao propiciatório, ao lugar da santidade das santidades, porque Jesus morreu lá naquela cruz, amém? Aleluia! Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo, ao ser rasgado, nada mais era do que a própria carne de Cristo. Então, uma coisa que aconteceu no tempo da espera é que o véu do templo se rasgou. E o que Deus pede para mim e para você hoje é que nós entremos com ousadia no Santo dos Santos. Amém, amados? Somos uma geração de gente que tem medo. Quando eu era pequeno, lá no interior de Goiás, eu me lembro que tinha um rapaz que trabalhava numa fazenda do minha irmã, e ele contava umas histórias de um arco-íris que tinha um pote de ouro e tinha um bandido lá que pegava. E eu era criança, eu via aquilo, eu morria de medo. Tem um monte de crente que morre de medo de Deus, pastor Renato. Tem um monte de crente que não gosta de ler o Apocalipse, que tem medo do Apocalipse. Irmão, você vai passar por isso. Nós estaremos na glória, estaremos arrebatados, e nós vamos reinar com Cristo em nome de Jesus. Assim como as pessoas com medo daquelas coisas materiais, das coisas espirituais, a Bíblia diz que você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo caminho que ele abriu, pelo seu corpo o véu se rasgou de alto a baixo, amém? Tenha ousadia. Lá em Mateus, a segunda coisa que acontece é que a terra tremeu. Mateus 27, 52. Interessante que todas as vezes que uma terra treme, o que acontece? Gente morre. Mas naquele dia teve um terremoto e gente ressuscitou. Os sepulcros se abriram e os mortos começaram a pular para fora. E a Bíblia diz
diz que eles estavam lá dentro da cidade, porque um terremoto na presença de Deus, ele não gera morte, ele gera vida no Espírito Santo. Aquele que está morto, ele ressuscita. Se você não está bem espiritualmente, hoje é dia de receber da tua vida um terremoto espiritual e pular para fora do sepulcro e dar glória a Deus e viver a plenitude da presença de Deus. Irmão, nós temos vivido uma vida muito medíocre na presença do Senhor. Não tem sentido isso. O irmão estava falando agora na ministração dele. Aproveita o que você tem. Sabe, nós podemos ir muito mais além, aproveitando os terremotos espirituais no sentido positivo que passam ao nosso lado. Deus quer você no meio dessa confusão espiritual, no bom sentido, para que você pule da sua cova e viva a plenitude do Espírito Santo. Amém? Além disso, naquele terremoto, nós vemos que discípulos nos preocupa com esse monte de papel. Não, mas aqui minha vista é ruim, então eu tenho que ampliar para eu conseguir ver, senão não tem jeito. Por isso tem esse monte de papel aqui, preocupa não. Naquela noite os discípulos ocultos apareceram. Se você olhar, José de Arimateia e Nicodemos, aquele que procurou Jesus de noite, vai lá em Pôncio Pilatos e fala: me dá o corpo dele. Aqueles que eram discípulos ocultos começam a aparecer. Uma vez eu era coordenador de um curso contábil lá na Projeção, nós trabalhamos juntos, eu vi lá. E um dia um aluno chegou e falou assim: você é cristão, né? Eu falei: senhor, e falou em inglês para os outros que entenderam. Eu falei: paz do Senhor, meu irmão, que igreja você é? Sabe, irmãos, Deus não precisa de agente secreto no Brasil, não. Pode ser que em Cuba precise, pode ser que na Somália precise, pode ser que na China precise. Aqui ele precisa de crente carregando a Bíblia, e para todo mundo olhar para a tua cara e falar: ali vai o Bíblia, e você fala: vai ler, e é cheio do poder de Deus. Oh, glória! Esse negócio de crente oculto não existe. Tem uns crentes que andam com as Bíbliazinhas, mantém esse tamanho assim, põe dentro da Bíblia, que ninguém vê a bendita da Bíblia. Ela é oculta, é um negocinho desse pequenininho. Você abre ali no cantinho, na bolsa, dá uma olhadinha, põe de volta. Para com isso, mesmo. Eu faço parte de um grupo da diretoria da empresa que eu trabalho. Todos os reitores estão lá, eu estou no meio. Todos os presidentes, vice-presidentes, chancelerais da empresa, está tudo lá. E ontem um dos diretores fez aniversário. Eu estou num grupo de diretoria, então vou dizer: olha, parabéns para você, Deus te abençoe. Pronto, mandei outra mensagem de áudio, eu não escrevi nada não, mandei uma mensagem de áudio: Adriano, em nome de Jesus eu quero te abençoar, declarar sobre a sua vida toda a sorte e bênçãos do Senhor. E eu gostaria de deixar um versículo para você. A Bíblia diz em um dos salmos que ensina-nos a contar os anos de tal forma que alcancemos corações sábios. Então, meu amigo, a partir de hoje você está mais sábio. Isso é que é aniversariar. Você está mais inteligente, você está mais sábio, e eu quero que Deus use você para nos conduzir como nosso diretor, e vai dar tudo certo. Deus abençoe a sua família. Oh, glória! Aí eu vou dizer para ele que eu não sou crente. Eu não estou lá para isso, eu não posso ir numa palestra e sair falando isso. Eu não estou lá porque eu sou crente. Mas no momento em que eu posso manifestar o conhecimento da palavra e a vida que eu levo nessa palavra, eu não vou perder a oportunidade, porque eu não sou agente secreto. Amém, irmãos? Eu sou agente missionário. Eu estou de peito aberto, vem, e vai dar certo em nome de Jesus. É sim. E quando Jesus morre, os agentes secretos começam a aparecer. Nicodemos aparece, Arimateia aparece, e é uma coisa muito interessante que acontece. Abra sua Bíblia em Isaías 53 para você ver uma coisa. Quando eles perdem o corpo de Cristo, eles o sepultam, compram uma sepultura e põe Jesus lá. Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Jesus foi enterrado aonde? Numa cova de rico. Porque os agentes secretos apareceram. Isaías capítulo 53, versículo 9 diz assim, a palavra de Deus: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Arimateia chega e dá 100 libras de mirra e aloés. Eu estava olhando, irmãos, 100 libras de mirra dá 34 quilos. Ele poderia embalsamar 200 defuntos. Ele comprou mirra e aloés que daria para ungir 200 defuntos. Eles devem ter colocado um linho fino, que Jesus foi sepultado com linho fino. Ele nasceu numa manjedoura no meio do capim, mas no dia que ele morreu, ele já estava sendo glorificado, e por isso ele foi sepultado numa cova de rico, envolto em linho fino, com mirra e aloés. E o que sobrou ficou
Jesus. A alta sociedade apareceu, irmãos, para poder glorificar o nome do Senhor. Aquela oferta que a Arimateia fez, Nicodemos fez, equivale mais ou menos em dinheiro de, estima-se, 1.200 denários. Isso dá 2 anos e meio de salário de um trabalhador. Foi a oferta que ele deu para perfumar o corpo de Jesus Cristo. Sabe quanto custa a minha oferta para perfumar a glória de Deus? Nada, é só abrir a boca e adorar. É o perfume que Ele quer. Oh, glória! A gente estava aqui sem gastar nada, perfumando o céu agora com adoração, meus irmãos ali. Eu queria cantar com esse povo, não tem conta não. Nós precisamos, irmãos, adorar ao Senhor e mandar perfume para o céu. Os irmãos quase se debuxam aqui de pedir, a gente está com a boca assim, sabe aquela preguiça? Irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura, porque nós estamos diante do Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Jesus morre, o céu se estremece, o véu do tempo rasga, os agentes secretos aparecem e inaugura-se o tempo da espera. Eu queria me ater aqui na espera. Agora que eu cheguei na mensagem. Porque a espera é um problema para essa geração, porque nós somos a geração mais agoniada que já existiu na face da terra. E não é brasileiro, não é a geração agoniada. A gente não tem paciência para nada. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado são os depressivos. Já viu que tem gente que quando perde um namoro, ele vive aquilo ali 6 anos. Ele vive no passado, como uma pessoa que quebra, eu já quebrei. Bota, toca a vida, vou pagar a conta, depois a gente vê o que faz. Gente, quando uma coisa não dá certo, ele não consegue sair daquilo ali e vive no passado, são os depressivos. Agora tem gente que não consegue viver o presente, só vive o futuro, são os ansiosos. Meu Deus do céu, meu filho nasceu, será que vai ser gay? Misericórdia. Casei, será que minha mulher vai passar fome? Será que eu vou ter emprego? Será que alguém vai mandar embora? Meu Deus do céu, eu vou bater o carro amanhã. Já pensou se eu bater o carro? Para com isso, irmão. Isso é ansiedade, é você sofrer por nada. O que Deus quer é equilíbrio, é que você viva o hoje, aprendendo com o passado, para plantar agora e colher um futuro melhor. Amém? Essa é a glória. Aí tem gente morto no passado, outros mortos no futuro e perdendo a chance de viver um presente maravilhoso na presença de Deus. E essa mensagem da espera, ela é para essa turma ansiosa, porque essa espera pela ressurreição de Cristo, não posso falar, durou só 3 dias, mas tem esperas que duram muito mais tempo. E eu queria falar exatamente de quem soube esperar. Eu vou falar de espera. Eu, quando me casei, eu queria ter minha casa. Eu disse: Senhor, eu queria ter uma casa aqui na Candanga, nessa rua aqui. 14 anos. Hoje eu moro na Candanga, naquela rua aqui há mais de 20 anos. Eu esperei 14 anos para ter a minha casa naquele lugar que eu queria, mas eu esperei 14 anos e a resposta veio em nome de Jesus. Aleluia. Só que a gente não tem paciência. Abre sua Bíblia em Gênesis, bora começar a olhar algumas pessoas que tiveram paciência e souberam esperar. Porque quando Jesus inaugura aquele tempo, eles não sabiam. Ele tinha falado que eram 3 dias, mas muitos não confiaram. Eu vou mostrar no final da mensagem. Lá em Gênesis capítulo número 6, verso 13, a Bíblia diz que Deus fala com Noé e diz assim, ó: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo, papapá, faz para mim uma arca de acácia e você vai entrar nela com a sua família e papapá. Deus fala com Noé. Se você olhar Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e teus filhos na arca. Ué, ele fala com Noé para fazer e só volta a falar com Noé quando está pronto. Aí você fala: mas que legal, né? 2 dias depois. Sabe quantos anos durou para fazer essa arca, irmãos? Abre aí sua Bíblia. Gênesis 5:32. Olha o que está escrito: e ela não era da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Quantos anos Noé tinha quando Deus falou com ele para fazer a arca? 500. Agora olha a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 6. E ela não era da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos Noé tinha quando começou a fazer a arca? Quantos anos ele tinha quando terminou? Quantos anos ele demorou para fazer a arca? Quantos anos Deus ficou sem falar com ele? Aí eu pergunto: qual de nós aqui construiria um barco no meio do nada, durante 100 anos, o mundo inteiro gozando da tua cara, porque vocês acham que eles achavam Noé inteligente?
O mar mais próximo de onde Noé fez a arca ficava a cerca de 400 quilômetros. Noé virou o povo da corte, todo mundo zoava de Noé. Noé era o abestalhado da casa, do bairro. Todo mundo ria da família de Noé. Mas Noé ficou firme naquela voz, porque uma voz disse para ele: faça, porque eu vou trazer o dilúvio e eu vou livrar a tua família. Quando Deus fizer uma promessa para você, não escuta voz nenhuma, se mantém na voz dele, porque Deus vai honrar o que ele falou contigo. Amém, igreja? 100 anos. E eu pergunto: o que Noé fez durante 100 anos? Durante 100 anos ele não ouviu a voz de Deus, mas ele não parou de fazer água um único dia. Enquanto Deus não voltar a falar com você, trabalhe para Ele, porque Ele vai te abençoando. Amém, igreja? O tempo de espera é tempo de trabalho, e nós somos o tempo da reclamação. Quando Deus fala assim: eis que te darei um emprego, semana que vem. Aí o emprego não vem, você fala: não era Deus que falou aqui. Nem era, irmãos, é porque o tempo não chegou. Aleluia. Eu vou te dar uma bênção, você vai casar. Aí você olha e fala: aquela ali, ele disse que você vai casar, mas ele não disse com quem. Espera no Senhor, no tempo certo Ele vai te dar uma bênção. Amém? Sabe, irmãos, 100 anos de silêncio, e a única coisa que Noé fez foi trabalhar na presença de Deus. Quando Deus falar e Ele te colocar para esperar, continue trabalhando, porque a bênção virá. Amém? A espera é tempo de trabalho. Eu aprendo isso com Noé. Segunda coisa que eu aprendo: abre a Bíblia em Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 4 e versículo 7. Diz assim, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Verso 7: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua terra darei a semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Abraão, quando Deus fala com ele, tinha 75 anos. Aos 75 anos Deus disse para ele: eu vou te dar essa terra nova para a tua semente. Quantos anos ele tinha? 75. E ele disse que ia dar para o filho dele. 75 anos. A mulher 65. E a promessa era para o filho. Abraão guardou aquilo no coração. Com 86 anos, Sara começa a atrapalhar o negócio. Chega para Abraão e diz assim: Abraão, aqui está a minha serva Agar. Imagina uma egípcia, uma moça bonita, nova. Chega para Abraão e diz assim: Abraão, fica com ela. Acho que Abraão olhou para o Senhor: eu vou para essa tribulação aí, né, já que a mulher está mandando. E ele comete um dos grandes erros da vida dele, e ele gera Ismael. Eu te dizia uma coisa lá: quando Deus te fizer uma promessa, Ele não precisa da tua ajuda para cumprir a tua promessa. Amém, meu irmão? O que Ele precisa é da tua confiança, o que Ele precisa é da tua fé em ação, mas não precisa ajudá-lo, porque Deus sabe trabalhar. Amém? Depois disso, Deus fala assim: mas vem cá, eu tenho um Damasceno Eliezer na minha casa. E Deus diz: não é ele que vai herdar, você vai ter um filho. E Isaac nasce. Quando Isaac nasce, Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 5, diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Quantos anos Abraão tinha quando Deus prometeu? 75. Quantos anos Abraão tinha quando Deus cumpriu? 100. Quantos anos durou o tempo de espera? 25. Você é capaz de esperar uma promessa de Deus por 25 anos, mantendo a fé na presença de Deus? Porque se dá glória a Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu não tenho essa paciência. Nós somos a geração da ansiedade. Essa é a grande verdade. As conquistas para nós, elas não duram tanto quanto durou para Abraão. Enquanto Noé esperou 100 anos trabalhando, Abraão esperou 25 anos crendo. Então o tempo de espera é um tempo para se crer naquilo que Deus te prometeu. Amém, irmãos? E Ele é fiel para cumprir. A terceira coisa que eu aprendo aqui é com Isaac. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 20, você vai ver uma coisa interessante. Olha aqui no verso 20: e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca.
Verso 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. Verso 26, depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Quantos anos tinha Isaac quando casou? 40. Quantos anos tinha Isaac quando teve seus filhos? 60. Quantos anos Isaac orou pela esposa dele? 20 anos. Entende o que eu quero dizer com isso? Sabe, irmão, Deus não tem compromisso com discurso, não. O que nós precisamos é viver um evangelho de entrega, de confiança e de trabalho, e não um evangelho de discurso. Deus quer nesta noite nos colocar para trabalhar para Ele, para confiar nele e ter a certeza de que Ele é Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Amém. Isaac esperou 20 anos, e a Bíblia diz que ele fez uma coisa durante os 20 anos. Verso de 21 do capítulo 25. E Isaac orou instantemente por sua esposa. Quantos minutos por dia você passa orando pela sua esposa? Quantos minutos por dia você passa orando pelo seu marido? Quantos minutos por dia você passa orando pelos seus filhos? Quantos minutos por dia nós passamos orando pelo pastor da igreja? Porque nós precisamos dele, da unção de Deus sobre ele, para que ele tenha estratégias para nos conduzir, mas não oramos. Eu quero te dizer nessa noite, eu não vim aqui para te exortar, eu vim aqui para te pedir: coloque a sua vida no altar de Deus, e se coloque diante dele na espera, e deixe ele trabalhar através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? José, esse é um dos mais fantásticos personagens da palavra de Deus. José, em Gênesis 37:2, ele foi o penúltimo dos filhos de Jacó, vendido para o Egito como escravo. No verso 37, capítulo 37, verso 2, diz assim: essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e ele começa a trazer a má fama de seus irmãos para Jacó, seu pai. E eles já não gostavam dele. Depois ele tem os sonhos em que os molhos se dobram e os irmãos não gostam, porque então ele tem proeminência sobre os mais velhos. Depois José diz que a lua, o sol e as estrelas se dobravam. Até Jacó diz: mas eu também vou me dobrar, meu filho, eu sou maior que você. Mas guardava aquilo no coração. Os irmãos acham uma oportunidade, e aquele que era o sonhador, que tinha a promessa de que eles se dobrariam perante ele, é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar como escravo, e lá é acusado indevidamente, vai parar na cadeia. Ele foi vendido pelos irmãos e depois é preso e vira um prisioneiro indevidamente. Os anos passam e a palavra diz que José permanece firme e começa a trabalhar naquela prisão, e a prisão prospera, porque onde tem um servo de Deus, não interessa o que você esteja passando, você prospera quem está ao teu lado. Amém, igreja? Porque a promessa, ela recai sobre a tua vida. Aleluia. É o tempo da espera. José fica ali, aí ele desvenda 2 sonhos e diz: lembra de mim quando vocês estiverem perante Faraó. E quando eles vão para cima de Faraó, um deles se lembra, o que sobreviveu se lembra, e diz: olha, Faraó era o copeiro, tem um rapaz lá que tem esse dom. E ele desvenda os sonhos. E quando o Faraó chama José, e ele então desvenda aquele sonho, capítulo 41, verso 46, a Bíblia diz assim: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Com 17 foi vendido, com 30 se tornou governador-geral do Egito. O que Deus é capaz de fazer em 13 anos é algo maravilhoso na tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, José ganhou uma eleição sem ser candidato. Ele saiu da cadeia como prisioneiro e daqui a pouco estava com um anel no dedo e mandava no Egito, porque quando Deus quer exaltar, Ele coloca você aonde Ele quiser, mas tem que ter fidelidade e esperar no tempo de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor. Amém, igreja? Isso é espera, e a gente às vezes não sabe esperar. Dia desse eu estava estudando, pastor, eu tenho um cronograma de leitura da Bíblia. Eu estudava as cartas de Paulo na prisão. Quando Paulo esteve preso em Roma, ele escreveu 4 epístolas.
Escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios, e uma carta para um amigo dele chamado Filemão, que era da igreja de Filipenses, de Colossos. E quando ele escreve essas 4 cartas, ele fica preso um tempo, eles soltam porque não tinha acusadores, há um rebuliço em Jerusalém, o templo é queimado por Nero, e eles prendem Paulo novamente a segunda vez, e aí nessa segunda vez ele é morto. Essas 4 cartas da prisão são escritas na primeira das prisões de Paulo. Há uma diferença de algo de 5, 6 anos entre uma e outra. E aí eu queria te chamar a atenção, quando Paulo escreve aos Colossenses, na primeira prisão dele, ele escreve lá no verso 14, capítulo 4 de Colossenses, assim, ó: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Quem é que estava com ele na cadeia? Demas. Aí ele escreve também a epístola a Filemão, e lá no final ele escreve no verso 24: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então quando ele escreve Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, ele estava com Demas com ele lá. Ele é solto, ele caminha. E aí 5 anos depois ele escreve as suas últimas cartas, quais sejam a segunda epístola a Timóteo, a epístola a Tito e a segunda a Timóteo. A primeira a Timóteo, Tito, e depois a segunda a Timóteo, nessa ordem. E quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, é assustador o que Paulo escreve, porque ele diz assim, ó: procura, capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. O homem que estivera preso com Paulo, companheiro de ministério de um dos homens mais brilhantes da história da humanidade. No Novo Testamento, junto com Pedro, não tem ninguém com um currículo como o de Paulo. E Demas estava lá e viu tudo que Deus fez através da vida de Paulo. 5 anos depois, ele já tinha amado o presente século. Eu quero dizer para você que nós temos que aprender a esperar no Senhor, senão nós vamos olhar para o mundo, e Deus não quer que nós olhemos para o mundo. Deus quer que nós olhemos aqui dentro do aprisco e nós permaneçamos firmes na presença dEle. Amém, igreja? Não brinque com a tua salvação. A tua salvação é o que você tem de mais caro nessa vida. Ela custou o precioso sangue de Cristo. Portanto, enquanto espera a segunda volta dele, se mantém firme na presença. Não seja como Demas, seja como Tito, seja como Timóteo, seja como Epáfras. Permanece na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 5 anos e Demas se desvia e abandona Paulo, amando o presente século. 13 anos e José permaneceu firme na presença de Deus. 25 anos e Abraão permaneceu firme. Noé permaneceu por 100, e você vai permanecer até o dia que aquela trombeta soar e nós subirmos. Amém, igreja? Aleluia. Essa questão de espera é uma questão de atitude. Na segunda epístola, quando Paulo, no livro de Atos, quando Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária, ele vai para Tessalônica e dão uma surra nele lá, prendem, e ele sai, os irmãos dizem: vai para Atenas, espera a gente lá. E ele deixa Silvano e Timóteo em Tessalônica. E quando ele sai de Tessalônica, ele passa em Bereia, eu falei agora para os irmãos, ele vai para Atenas. E chega na Atenas, e ele vai na água ateniense, porque quem está cheio do Espírito de Deus não cala a boca, ele tinha que falar, de Cristo, aleluia. Paulo está esperando por Silvano e Timóteo. Mas ao invés de ficar calado, depois você confere lá em Atos 17, ao invés de ficar calado, ele vai para a praça e começa a disputar com os filósofos, com os gregos, todos intelectuais. E ele começa a observar que tem um monte de panteões lá, um para Poseidon, outro para Zeus, outro para Diana, outro para não sei quem, e tem um altar vazio, e esse está assim, ao Deus desconhecido. Ele fala: ei, vem cá, senhores atenienses, diga, eu quero dizer para vocês que este a quem vocês honram, sem saber quem é o Deus que eu vos apresento, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso, enquanto ele estava apenas esperando os seus amigos, ele fundou uma igreja, porque uma pessoa que está na presença de Deus, o tempo de espera é um tempo de trabalho. Amém, aleluia. Nós estamos esperando, e eu pergunto: o que estamos fazendo? Já estou encerrando, irmãos.
Nós voltamos aqui então para o texto da espera. Estamos num tempo de espera, e eu não sei sinceramente se estamos agindo conforme Deus gostaria que agíssemos. Eu queria te convidar a abrir dois últimos textos que eu quero ler com os irmãos, para vocês entenderem a espera. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6. O irmão pode projetar? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 6. Diz assim a palavra. Eu vou ler aqui então, é porque às vezes tem diferença de versão. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Verso 5, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Quando Jesus ressuscita, e eu não vou entrar na mensagem da ressurreição, ele passa cerca de 40 dias por aqui. E durante esse período, antes da ascensão ao céu, ele é visto por 500 pessoas. Quantos? 1 Coríntios 15, 6. 500 pessoas o viram. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para você ver uma coisa interessante. Jesus ressuscita, a mensagem de amanhã, fica mais ou menos uns 40 dias aqui, é visto por 500 pessoas, e ele sobe ao céu, dizendo: eu vou voltar para pegar vocês depois. E aí nós estamos num outro momento de espera, por isso que eu estou falando isso. Mas quando ele vai, ele diz: eu vos enviarei outro consolador. Ó. E o povo pegou aquela palavra e falou assim: eu vou atrás desse consolador mesmo. Vamos buscar. E eles vão para a casa de João Marcos, aquele que gerou uma briga entre Paulo e Barnabé. Vocês conhecem Atos? Ele vai na primeira viagem de Paulo, no meio da viagem ele volta. Quando vai para a segunda, Barnabé queria que João Marcos fosse. Paulo falou: vai nada, é frouxo, voltou. Quero não. Aí Paulo pega Silas e Silvano, Timóteo e Silvano, e Barnabé pega João Marcos e vai para outro lugar, para Chipre. E ele causa uma briga entre Paulo e Barnabé. Mas no final, ele é um servo do Senhor, restaurado, amigo de Paulo, amigo de Pedro, grande bênção do Senhor. E os irmãos se reúnem na casa dele. E na casa dele acontece um dos grandes eventos da história, que é o Pentecostes, quando todo mundo é cheio do poder de Deus. Quantas pessoas viram Jesus? Vai lá para capítulo 1 de Atos, versos 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Verso 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quantas pessoas estavam esperando o Pentecostes? Quantas pessoas viram Jesus? Cadê os 380? Entende, irmãos? Entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes, 40 dias, 380 pessoas desistiram e voltaram para suas vidas normais. Mas 120 permaneceram esperando e buscando, e receberam o poder de Deus prometido por Jesus. E eu pergunto: que grupo você faz parte, querido? É dos 120 ou dos 380? 76% das pessoas que viram Cristo não estavam esperando mais o Espírito Santo. Só 24% esperaram. Se você está com seu coração cheio de vontade, você vai receber o poder de Deus, porque Deus vai atrás de quem está esperando por Ele. Deus vai atrás de quem persevera. Deus vai atrás de quem busca. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, faça parte dos 120 que esperam a graça de Deus em nossas vidas, amém? Fique de pé, querido. Se você não entendeu, fique de pé. Jesus morre e não há um tempo de espera. Jesus vai para o céu e abre de novo um tempo de espera que já tem 2000 anos. E eu quero te convidar a esperar com perseverança na presença dele. Eu quero te convidar a não desistir. Eu quero te convidar a cada minuto refazer um pacto diante de Deus, para dizer assim: eu não vou desistir, em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui dentro que nunca ouviu nada do que eu estou falando aqui dentro. Nunca ouvi falar dessa Bíblia aí, nunca ouvi falar do Evangelho desse jeito. Hoje é o dia de você aceitar a Cristo como o Senhor da tua vida, amém, meu querido?
ser contado entre os 120 que esperam o retorno de Cristo, esperam a glória de Deus, e uma minoria que não vai desistir e não vai ceder, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por pastor. Eu gostaria de orar por você que quer fazer um pacto diferente com Deus. Sabe, não é pecado, não tem nada diferente. Você apenas quer fazer um evangelho diferente. O evangelho de Noé, o evangelho de Paulo, o evangelho de Timóteo. Aquele evangelho que faz você ir para cima. Quando Paulo escreve seu último livro, que é a segunda epístola de Timóteo, ele já estava condenado por Nero e sabia que ia morrer. Mas ele diz assim para Timóteo: eu juro-te, pois, diante de Deus e dos homens, que pregues a palavra, instes atento e fora de tempo, porque os homens amontoarão para si doutores e viverão conforme as suas concupiscências, e que eram comichão nos seus ouvidos e não darão ouvido à sua doutrina. Mas ele manda pregar. É esse o evangelho que eu e você temos que viver, porque vivemos os últimos tempos e Deus precisa do meu trabalho e do teu trabalho, no nome de Jesus. Onde está aquele que quer renovar o seu pacto com o Senhor? Levanta assim a sua mão. Senhor, eu estou na sua presença, eu sou crente, mas eu quero fazer melhor do que eu estou fazendo. Faz assim, tenha fé. Eu quero fazer melhor do que eu estou fazendo. Sim. Não sai como você entrou. E em nome de Jesus, sai daqui transformado e renovado pela palavra do Senhor. O evangelho é para os 120. Os 380 desistiram. Nós fazemos parte dos 120 de Deus. Amém? Amém. Eu posso orar com você. Se você quer essa oração, só levante sua mão. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui está seu povo, Pai, nesta noite. Venha a tua presença te adorar e te buscar. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço que o Senhor faça fluir em nós um espírito diferente. Que a tua graça encontre em nossos corações um desejo diferente de te servir, de te adorar e te buscar, e nos entregarmos à tua presença, nos entregarmos à tua vontade, aceitarmos que o tempo de espera é um tempo de doutrinação da sua parte, aceitarmos que a espera que o Senhor nos impõe é uma pedagogia que o Senhor nos impõe, porque o Senhor está falando conosco. Assim como o Senhor ensinou José, assim como o Senhor ensinou aquele povo 40 anos no deserto, assim como o Senhor ensinou Abraão, assim como o Senhor ensinou Noé, o Senhor talvez esteja nos ensinando. Está doendo, parece que não vem, mas em nome de Jesus, ó Pai, nos permita ter a certeza de aguardarmos do Senhor o momento da resposta. Que ninguém aqui esmoreça na fé. Em nome de Jesus, nos faz viver um evangelho pleno na tua presença, trabalhando, crendo, orando, confiando, buscando, tendo a certeza de que quem prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém e amém.